eu sou Raíssa Romano e aqui você vai ouvir a fala de Dani Balbi, deputada estadual do Rio de Janeiro, com o tema Inteligência Artificial, Democracia e Diversidade, Demandas do Agora e Promessas do Futuro. Essa fala faz parte do evento Desafios da Inteligência Artificial, Governança e Diversidade, promovido pelo Vote LGBT nos dias 26 e 27 de setembro de 2024. O evento contou com uma série de webinars gratuitos com especialistas de diversas áreas para discutir criticamente sobre o impacto da inteligência artificial na democracia e suas potencialidades para combater a violência política contra lideranças LGBT+. As falas também contam com a participação de Leide Souza, da área de pesquisa e advocacy do Vote LGBT, que conduziu o momento de perguntas e respostas. Fiquem agora com o que rolou no evento. Bom, eu gostaria de ambientar brevemente a discussão que está proposta para o painel de hoje. Nós partimos do pressuposto de que sem diversidade não há democracia. E sabemos que o combate à violência política LGBTfóbica é um dos grandes desafios enfrentados pela nossa democracia hoje. Grande parte dessa violência permanece invisível, seja pela ausência de dados específicos sobre a população LGBT+, seja pela negação da natureza LGBTfóbica de muitos desses ataques. Acrescidos a isso, a gente encontra um cenário em que grande parte dessa violência política é mediada pela tecnologia. As candidaturas e mandatos LGBT+, frequentemente enfrentam mensagens de ódio, ameaças, difamação pública e divulgação de informações falsas, incluindo ataques pessoais e profissionais por meio de suas redes sociais. A identificação e combate a esses crimes são dificultados pelo anonimato e pela virtualização dos agressores, além de um ambiente propício aos ataques frequentes e coordenados. Em meio ao lançamento de um plano nacional que busca estruturar e fortalecer a cadeia de valor da IA no país, é fundamental materializar em redes de poder aquilo que, com frequência, se apresenta como para o bem de todos. Ao propor o debate em torno das demandas do agora e as promessas do futuro, nós direcionamos o olhar para as nossas demandas e do que consiste a construção de inteligência artificial comprometida com a inclusão e a diversidade. É ante esse cenário que a gente indaga: é possível pensar no desenvolvimento da IA para o fortalecimento democrático? A inteligência artificial pode contribuir para combater a violência política LGBTfóbica no Brasil? Quais são seus riscos e suas potencialidades? Dito isso, eu gostaria de apresentar a nossa primeira painelista, a deputada estadual Dani Balbi. Dani é a primeira deputada estadual transexual do Rio de Janeiro, eleita com mais de 65 mil votos e autora do projeto de lei que reserva 3% das vagas do ensino superior estadual para travestis e transexuais. Doutora em Ciência da Literatura pelo UFRJ e cria da Zona Norte do Rio de Janeiro, desde os 16 anos, luta junto a movimentos sociais por uma vida melhor para mulheres, população negra, LGBTQIA+, e estudantes. Dani, é uma honra poder contar com sua presença aqui e ouvir as suas palavras. Passo para você agora. Olá, boa noite a todas, todos e todes. É um prazer enorme estar aqui e começar também agradecendo e parabenizando o Vote LGBT pela organização de um evento tão importante e urgente, que é discutir tecnologia e a sua relação direta com a continuidade e o combate a formas de opressão direcionadas para pessoas LGBTQIA+, é muito importante. Então, parabéns, Raíssa, parabéns, Leide, Gui, e parabenizando vocês, eu estendo os cumprimentos a toda a equipe do Vote LGBT, que organizou, que fez esse evento acontecer. Também aproveito para saudar os meus companheiros de bancada, hoje a Fernanda e o Tarciso, quem eu quero muito ouvir, se possível. Eu também começo me desculpando, porque no período eleitoral é importante que a gente esteja em atividade, inclusive para dar continuidade ao projeto que a gente toca na Assembleia Legislativa, elegendo candidaturas com o nosso perfil, com a combatividade necessária para a construção de outros marcos democráticos. Então, por conta desses compromissos, eu vou me ausentar. E aí eu já queria entrar direto no ponto da provocação feita pela mesa, pela mediação desse espaço. Num mundo cada vez mais mediado pelo uso de tecnologias diversas, e que nos impulsiona à virtualidade e ao estabelecimento de relações pautadas na virtualidade, a gente precisa pensar
antes de tudo, de onde partiu essa necessidade de conexão e de mediação de todas as relações humanas, e inclusive dos fazeres que estabelecem uma outra forma de sociabilidade, e quais são as potencialidades e os riscos, e como nós, comunidade LGBTQIA+, mas todas e todos que estão comprometidos com a construção de um outro horizonte de futuro, precisamos estar atentos para isso que não é novo. A gente há muito tempo diz que a virtualização e a mediação dessas relações através do uso ostensivo e intenso de tecnologia é novo, mas é uma realidade que já vem se constituindo desde o início do século, com mais força a partir da década de 70. Mas o que há de recente, pensando numa perspectiva histórica, é justamente a democratização do acesso às ferramentas que possibilitam o uso da tecnologia. De fato, essa democratização, ela não foi capaz de superar as barreiras em relação à pauta, pensando nas atividades de propagação de conteúdos ou de agendamento do debate público, especialmente ligadas ao jornalismo, que antes eram mais identificadas com a área do fazer jornalístico, não revolucionaram diretamente ou fortemente, substantivamente, o senso comum acerca das opressões dentro desse senso comum e das estereotipias que baseiam e fortalecem a continuidade dessas opressões, mas é fato também que a possibilidade de acesso a uma série de ferramentas tecnológicas borra uma série de fronteiras e fortalece determinadas comunidades quando pensamos na organização dessas comunidades, na possibilidade de pluralidade das vozes. É verdade também que a lógica do acesso a essas ferramentas tecnológicas, ela ainda está extremamente baseada nas inequidades, desigualdades e injustiças históricas que não foram corrigidas, né? Então, acesso a determinados equipamentos que possibilitam a utilização e o domínio e o letramento dessas tecnologias ainda é restrita a uma classe média e a uma elite cada vez mais horizontalizada, mas inclusive do ponto de vista do refinamento, do acesso à atualização de uma série de plataformas, uma série de recursos tecnológicos que vão, inclusive, se tornar padrão de qualidade, a gente ainda consegue setorizar e identificar com bastante nitidez que a classe dominante, a elite, uma parcela da classe média alta, em todos os países, continua dominando, pautando tanto como é que essas tecnologias vão influenciar e correlacionar a rede, quanto estabelecer padrões para a utilização e padrões de qualidade e padrões importantes daquilo que é aceitável ou não. Mais do que isso, né? Pensando as correlações internacionais, e aí basicamente mais precisamente pensando as virtualidades, as conexões e virtualidades possíveis, a operação dos algoritmos que estão por trás, dos algoritmos e da própria ciência de combinação tecnológica que organiza, que orienta o funcionamento dessas tecnologias, desses hardwares e softwares que a gente utiliza, né, em larga escala, ainda é coordenado pelos países do centro do capital, do centro do imperialismo. E eles exportam e, inclusive, determinam aquilo que vai ser utilizado em larga escala ou não. E não só determinam aquilo que vai ser utilizado em larga escala pela classe trabalhadora, mas especialmente dominam a técnica de manipulação da combinação algorítmica, pensando especificamente na virtualidade e nas conexões em redes. E não são claros e transparentes o suficiente para que a gente possa ter, inclusive, mais agenciamento, e falo a gente pensando as realidades regionais, e a gente, enquanto usuários, indivíduos que usam e que são cada vez mais constrangidos
por conta da necessidade das tecnologias e, portanto, não sabemos exatamente o que preside as nossas escolhas ou o que não preside as nossas escolhas e o que faz com que a gente tenha acesso a determinados perfis ou esteja inserido em determinadas realidades dentro dessa virtualidade, que não necessariamente são diretamente decididas e operadas por nós. Um mundo, inclusive, cada vez mais, onde a virtualidade ela se impõe, né? Enfim, a gente tem uma série de exemplos sobre como a gente é exposto a determinada propaganda de determinados produtos ou determinadas opiniões de alguns organizadores e formadores de opinião que estão mais alinhados a um pensamento dominante quando não há outros, né? E chama muita atenção que mesmo pessoas que têm algum grau de consciência e tentam ter algum grau de agenciamento dentro desse universo da virtualidade, percebem que muitas vezes, por conta dessa lógica da manipulação algorítmica que oferece e se impõe para os usuários, consumidores e produtores de conteúdo dentro da rede virtual, ainda assim, mais significativamente conteúdos e presenças e perfis que não são exatamente aquilo que corresponde aos meus interesses, né? Quem aqui nunca percebeu que mesmo utilizando muito uma determinada plataforma de hospedagem de vídeos na internet e fazendo determinadas escolhas para receber notificações em relação a determinados conteúdos, perfis com uma identidade delimitada, eventualmente não recebe aquilo que pediu para receber e acaba recebendo alguma coisa que é muito financiada por interesses que são orquestrados numa lógica de orquestração para manutenção da dominação. E essa dominação que visa a perpetuação da dominação econômica em todas as formas como ela se manifesta, entende que para isso precisa continuar a dominação também e cada vez mais no universo das virtualidades que mediam a nossa sociabilidade hoje. Tanto do ponto de vista da manipulação, da combinação algorítmica, né, dos softwares e da forma como as plataformas são oferecidas para a gente, mas também na continuidade de determinado senso comum ou de determinadas visões acerca de segmentos ou de opiniões que são cristalizadas, mas que se verificam danosas e acabam ocasionando muitas violações e violências a determinados segmentos, né? Sensos comuns que estão ligados à perpetuação da misoginia, do machismo e aqui, mais especialmente falando, da LGBTQI+, fobia. É isso que a gente tem observado e é por isso que a gente precisa ter muito cuidado num universo onde a gente percebe que a tecnologia avança para a consolidação da inteligência artificial, que é nada mais do que o reflexo da combinação inteligente extensa do ponto de vista do tempo e intensa quando se pensa a quantidade de tecnologia empregada dos dados que nós, usuárias e usuários, por 30, 40 anos, depositamos nessas redes. Eu acho que são esses aspectos que a gente precisa considerar quando fala da inteligência artificial e dos desafios que a inteligência artificial e que as virtualidades, de modo geral, se a gente, enfim, extrapolar um pouquinho a análise, oferecem para a proteção do segmento LGBTQIA+, na internet. A gente observou algumas pesquisas que demonstram que as pessoas LGBTQIA+, e aí eu falo de candidatas, candidatos, aquelas que estão mais na linha de frente, na política institucional, mas falo também de ativistas de grande alcance, são constantemente atacados por robôs que operam esse universo da virtualidade em determinadas plataformas e redes sociais, e como é que a política de observação e de restrição de conteúdos potencialmente ofensivos e claramente, evidentemente ofensivos, operada por essas big techs, ela é dúbia, não é transparente o suficiente e há um grau enorme de condescendência quando se fala de ataques e de perfis, né, robotizados, automatizados ou não, ou operados por pessoas
que atacam pessoas LGBTQI e PNB+, e que continuam nas redes, ou que demoram muito para serem derrubados, ou para que a sanção prevista num suposto código de ética e de conduta dos usuários seja aplicada a esses perfis, quando é muito fácil, é muito recorrente que perfis de pessoas LGBTQIA+, como eu disse, continuem sendo atacados ou até sejam suspensos mediante uma única denúncia. Isso, obviamente, está por trás, ou está na frente da manipulação algorítmica que está por trás, mas também da decisão daqueles braços institucionais que operam, assim, operam diretamente a continuidade dessas redes e que decidem politicamente derrubar determinados discursos ou até mesmo promover determinados discursos de ódio contra a comunidade LGBTQIA+. Nos últimos anos, a gente observou que, com o aumento e o fortalecimento da extrema-direita em nível global, a comunidade LGBTQIA+, se tornou o bode expiatório que fortalece a extrema-direita enquanto um grupo que se identifica e se define, dentre tantas outras coisas, por odiar, e odiar com força, odiar, perseguir, promover perseguição à comunidade LGBTQIA+, mulheres lésbicas, mulheres transexuais, travestis, homens trans, homens homossexuais, são perseguidos. Isso tem impacto evidente no aumento das violências e violações que nós sofremos dentro das redes e fora delas, né? E carece muito de todas as formas de política pública de mitigação e enfrentamento à promoção desse discurso de ódio. Nós observamos também que as próprias produções da inteligência artificial, né, e dos recursos que utilizam essa base de operação de dados baseada naquilo que a gente oferece para que eles possam reproduzir a inteligência humana, vai reproduzir determinados sensos comuns, né? No Brasil, felizmente, pensando a proteção do segmento LGBTQIA+, nós temos alguns avanços muito tímidos, né? O primeiro deles é o Marco Civil da Internet, a lei, se não me engano, de 1995, acho que ela é de 2014, então ela está fazendo 10 anos esse ano, e foi o primeiro marco civil que regulamenta os limites do uso da internet, os limites do uso dos dados que a gente produz e coloca à disposição dos operadores da web, mas ainda tem muitos avanços a serem feitos em relação à segmentação de populações que sofrem mais com ataques e com o próprio vazamento dos seus dados e a exposição dos seus perfis e de informações sensíveis que prejudicam direta e indiretamente a sua segurança, né? A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi atualizada em 2018, inclusive para abarcar a forma como o tráfego de dados pessoais se dá nesse universo da atualidade. A Lei Carolina Dickmann, que é anterior, se não me engano, é de 2012, que foi fruto também da mobilização de um setor com muito poder econômico, altíssimo poder econômico, quando viu a sua própria intimidade de seus dados sensíveis expostos para fins de extorsão. E aí, obviamente, nesse sentido, ficou sendo sintomático ser a Lei Carolina Dickmann, a primeira lei que trata de crimes de internet, crimes cometidos no universo da virtualidade, na web, porque ela tem um caráter extremamente classista e reflete os interesses dessa classe. Como eu disse, outras legislações foram sendo atualizadas, mas ainda existe muita dificuldade no debate que tem se travado nos últimos anos que a gente tem observado, o limite, né? É um debate que não é novo, que não está unicamente ligado à regulamentação dos conteúdos na rede, dos conteúdos em rede, mas que ganha força nos últimos anos, que quais são os limites da regulamentação e do poder judicial e até do poder legislativo, quando se trata de um espaço que, em tese, deveria ser um espaço de vozes plurais e um espaço que não pode ser, como nenhuma forma de comunicação, cerceado pela censura. E aí a gente já sabe, os ativistas de direitos humanos, nós aqui sabemos que censura é muito diferente de combate e
recriminação de promoção de discurso de ódio. Isso é muito pacífico para nós, defensoras e defensores dos direitos humanos, né? Mas a extrema-direita, como eu disse, quem manipula os algoritmos, quem consegue ter alcances nesse universo da virtualidade e impor uma certa agenda, de forma às vezes até agressiva, pensa de uma maneira diferente, né? Aqueles operadores das big techs pensam de uma maneira diferente, ou pelo menos de forma cínica, constroem uma propaganda e expressão internacional, né, que faz associar proteção de determinados segmentos vulneráveis ou de determinados indivíduos com censura, e nós sabemos que isso não tem cabimento, não tem verificação na realidade. Então, quais são os desafios, assim, para caminhar para a conclusão enquanto pessoa transexual e enquanto alguém que é militante, que hoje está ocupando uma função, uma tarefa na institucionalidade? Primeiro é aprimorar tanto o marco civil da internet, quanto a regulamentação dos conteúdos possíveis e dos acessos, tentando, de certa maneira, constranger as big techs que operam a maioria daquilo que a gente consome, produz e veicula na web, na rede, para que elas sejam mais rigorosas em relação à exposição e à promoção de discursos de ódio. É verdade que os usos da internet, nos últimos anos especialmente, desde sempre, mas nos últimos anos, com esse boom da democratização, talvez de forma mais flagrante, permitiram ou criaram a falsa sensação que a internet é uma terra sem lei, né? E que as pessoas que utilizam as redes sociais para promover ódio, perseguição, violência, violação de direitos, elas estariam protegidas pela barreira da tela, quando a gente sabe que isso não é verdade, né? Há uma possível rastreabilidade, e tanto pelas operadoras das Big Techs e agora quanto pelas inteligências coordenadas dos serviços judiciários aqui no Brasil, particularmente na maior parte do mundo. Então, é importante que haja uma cooperação das Big Techs e um compromisso com elas, delas, no sentido de coibir fortemente toda perseguição contra esses grupos, esses segmentos sociais historicamente marginalizados e muito vulnerabilizados, como é o caso da população LGBTQIA+. E, repito, isso é muito urgente, porque a perseguição, o assassinato de reputação a pessoas LGBTQIA+, é uma das características que identifica e irmana, que coluna o fortalecimento da extrema-direita, que é uma ameaça à democracia e uma ameaça à continuidade da humanidade na Terra. Né? Então, se a gente não faz isso, se a gente não coíbe a possibilidade de produção constante de discurso de ódio, que tem diversas implicações e efeitos, nós podemos estar chancelando a morte da democracia. Digo sempre e repito, né? Não há como salvaguardar a democracia sem impedir, constranger qualquer forma de perseguição a pessoas por conta da expressão da sua identidade de gênero ou da sua orientação sexual. Depois, né, pensar como é que a manipulação daquilo que se constrói no universo da virtualidade, que hoje a gente identifica quase que exclusivamente como algoritmos, mas que não é só isso, reproduzem esse senso comum, para que a inteligência artificial e o uso desse universo em rede possa ser uma ferramenta de fato de construção de outra hegemonia, né? Enfim, não fortalecendo o senso comum LGBTQIA mais fóbico, é importante que essa manipulação dos dados, das plataformas, da elaboração de software, seja em algum grau transparente, e sendo transparente, que ela se comprometa em não reproduzir transfobia, lesbofobia, homofobia, como ela tem feito nos últimos anos, né? Um dos dados recentes de uma pesquisa publicada pela FGV do Rio demonstrou que o reconhecimento facial, que é um exemplo do uso da virtualidade, tem reproduzido racismo e transfobia. Tem tido muita dificuldade de apresentar precisão em relação ao reconhecimento facial e da identidade de gênero de pessoas transexuais e travestis, e tem ajudado a associar pessoas negras a potenciais perigos à segurança pública.
que é aquilo que se reproduz na ordem das relações interpessoais concretas, né? Não no universo virtual, só para dar um exemplo. Então, é importante que quem opera isso também seja constrangido ou via lei, né? Ou, enfim, via sensibilização, que eu acho muito difícil, já que acredito que há, pela maioria das big techs, um interesse na continuidade desse processo, a reformular a sua lógica combinatória no sentido de é, ser mais sensível à diversidade, não só coibindo a produção, a profusão da produção de discurso de ódio, de perseguição, de violência, sendo pelo menos mais equânime em relação às suas regras, no sentido da punição a qualquer produção de perseguição e fomento a discurso de ódio, mas também modificando a sua tecnologia para que ela seja mais inclusiva e efetivamente mais democrática. Obrigada. Perfeito, perfeito, que fala maravilhosa, Dani. A gente, dentro desse projeto, a gente tem entrevistado lideranças, parlamentares, inclusive você concedeu entrevista, e é uma voz que você está ressoando de outras, né, lideranças que também compartilham essa experiência de conviver com ataques nas redes e o quanto é difícil de denunciar esses ataques, o quanto é difícil ter uma resposta eficiente da plataforma, mas que conteúdos nossos muitas vezes são derrubados facilmente, né? Então, dentre outras coisas que você trouxe, assim, fundamentais, com muita conexão, tenho certeza, com as falas também da Fernanda, do Tarcísio, a gente queria agradecer muito a fala, e eu vou passar agora para a Leide, que vai agora conduzir as perguntas que foram realizadas. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, deputada Dani, pela sua fala. A sua própria fala que é um exercício de metalinguagem, né? Que a gente está usando as plataformas, está aqui na tecnologia, fazendo esse confronto da hegemonia, né? Fazendo esse confronto dos nossos corpos serem aceitos e que a gente possa também estar em um ambiente seguro. Eu vou reforçar aí, quem quiser enviar alguma pergunta pelo chat, tem um botão de o QIA, que é perguntas e respostas, pode enviar que eu faço essa mediação para a deputada. Eu que já tenho uma pergunta, a gente já conversou bastante, que a gente está nesse processo de entrevistar parlamentares, assessorias, lideranças dos partidos também, para entender como que nós podemos ter uma redução do discurso de ódio nas plataformas, né? Entender como que isso funciona. Então, a minha pergunta era de se você pode trazer um pouco mais desse contexto, de como que é na vivência parlamentar, como que são as suas redes sociais, se você já precisou fechar, se aconteceu alguma coisa, os ataques que você recebeu, né? Como que foi para denunciá-los, se existe algum tipo de moderação, porque também, às vezes, a própria parlamentar ficar recebendo e lendo todos os comentários, isso gera uma angústia. Então, se você puder contar um pouquinho mais pra gente, assim, o dia a dia, como que é o dia a dia de deputado estadual e como que acaba que o discurso LGBT-fóbico, ele nos atinge, né? Não só você diretamente, mas também todos que acompanham, que são seus eleitores e eleitoras. Beto, muito boa pergunta. Os discursos LGBTI-fóbicos que eu recebo através das minhas redes sociais, elas vão em duas direções, que são as direções que recebem pessoas transexuais e travestis, especialmente mulheres trans e travestis, basicamente, né? A primeira delas é a desconstituição da sua identidade de gênero, né? Então, questionando o fato de nós sermos mulheres e apresentarmos uma determinada expressão de identidade de gênero. E a gente observa que isso acontece de forma coordenada, e numa outra direção também, a hipersexualização, o objetificante, que é o paradoxo do Brasil, né? O país que mais mata pessoas transexuais e travestis e ainda é aquele que mais consome pornografia relacionada aos nossos corpos. E o que a gente fez? Né? A gente tinha uma moderação, uma equipe grande, e agora a gente formulou, conversou com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para implementar, através de uma operação de segurança que eles estão testando ainda, primeiro um canal direto com a Polícia Civil para que no Departamento de Combate aos Crimes na Internet eles possam atender diretamente pessoas transexuais e travestis. E acabei de saber agora no Conselho LGBT, que é a mais que aconteceu aqui no Conselho Estadual do Rio de Janeiro, que a Polícia Civil
está estudando um serviço que seja estendido para a população em geral o mais rápido possível, que também utiliza, enfim, tecnologia de ponta para combater discurso de ódio, né? Também o paradoxo do uso da tecnologia e da vivência na virtualidade, a experiência na virtualidade, né? E existe agora a minha equipe, por conta de tanto discurso de ódio, de perseguição, construiu um protocolo direto com a Polícia Civil já para tanto uma resposta da equipe, quanto um protocolo direto com a Polícia Civil para investigar e detectar quem são as pessoas que estão ou produzindo o discurso ou manipulando os robôs que produzem o discurso. Então, a gente, como isso ainda é muito novo e está sendo implementado, e obviamente está sendo implementado para todas as deputadas, deputados, somos pouquíssimos, né, lá aqui na Assembleia Legislativa, mas enfim, para todos os parlamentares aqui do Estado do Rio de Janeiro e pessoas politicamente expostas, primeiro, mas para a ideia é que ele tão logo se estenda para todo mundo, para toda a população do Estado do Rio de Janeiro que sofre algum tipo de perseguição e funcione bem. Não sei se eu Ah, respondi. respondeu. Não, e é muito interessante você trazer essas questões específicas, por exemplo, da transfobia, que é, a gente começa a pensar como que isso opera, né? Como a violência política ela opera nos comentários, como que funciona no Brasil, né? Essas contradições, e que você trouxe no seu discurso, né, de como isso é tão orquestrado também para os interesses políticos, para a extrema-direita. E daí a gente tem uma pergunta aqui da outra painelista, uma pergunta aqui no chat da Fernanda Martins, que também que tem a ver com esse ambiente, né? De você ser uma voz única, assim, uma das únicas vozes representando a gente, a população LGBT na Assembleia, e como que funciona, assim, em relação ao conhecimento da pauta dos direitos digitais? Como que funciona com seus colegas? Você nota que tem um desconhecimento? Como que funciona em relação a projetos de lei? Aí se a gente pensa ainda um tema mais novo ainda, né, que é diversidade e tecnologia, falar isso do reconhecimento facial, quando você chega como que é a abertura, o entendimento dos outros parlamentares? Ótima pergunta, Fernanda. Eu tendo a crer, talvez por viés ideológico, mas pelo menos eu assumo, que os deputados de esquerda têm uma inclinação maior para estudar temas mais complexos, e por uma série de razões, né? Enfim, alguns podem discordar de mim, mas essa é a minha opinião, acho que por conta, inclusive, da dificuldade de ser alguém de esquerda na institucionalidade. E a gente, eu percebo que os deputados que se colocam mais à esquerda no espectro ideológico estão mais preocupados em atualizar a sua agenda e apresentar na sua produção legislativa uma sensibilidade e uma tecnicidade maior em relação a diversos temas e aos temas da tecnologia, especialmente, né? Então, por exemplo, para dar um exemplo, não pensando especialmente em direitos humanos, mas a gente construiu um marco estadual junto com o deputado Mink, Carlos Mink, que é um deputado antigo na casa, um decano, um deputado de esquerda, o marco estadual dos jogos eletrônicos aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Obviamente, isso constrange positivamente a gente estudar muito e conhecer isso, né? E eu acredito também que isso parte muito em função de a gente estar exposto num grau que a extrema-direita não está uma série de ataques em relação à nossa identidade, à nossa atuação parlamentar, à vulnerabilidade que a gente tem exposto no ambiente da virtualidade, constrange também a gente a ter um conhecimento maior acerca disso, né? Inclusive tomar ações mais incisivas. Falo de mim, falo de Renata Souza, que presidiu agora a CPI do reconhecimento facial, por exemplo. E acho que esse exemplo ele é emblemático, né? É, Renata Souza protocolou uma CPI do reconhecimento facial em função de nós observarmos uma série de erros erros que resultavam em prisões injustas de jovens negros aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí a gente acreditava que era um programa sofisticado de reconhecimento facial baseado em inteligência artificial. A gente observou que esse programa não era nada sofisticado e, além disso, os erros também estavam diretamente ligados a um álbum que, pasmem, aí sim, tinha alguma relação com a atualidade, porque retiravam fotos aleatórias de pessoas das suas redes sociais em preto e branco, ou seja, não tinha nenhum grau de acurácia.
E, obviamente, e aí qual é a composição dessa CPI? Nós, da esquerda, ainda que a deputada Renata Souza tenha sido a presidenta dessa CPI, estávamos em minoria. Então, nós saberíamos que nós perderíamos, ou teríamos o risco enorme de perder o resultado da CPI, um resultado mais duro, um relatório mais incisivo, com recomendações mais sólidas para o governo do Estado, especialmente para os órgãos de polícia. Obviamente, a gente passava noites estudando. Eu, deputada Renata, deputada Verônica, a gente se articulou com força em relação a isso e, obviamente, a gente teve mais... acabou adquirindo conhecimento maior em relação a como se dá um processo de reconhecimento facial, né? Como a tecnologia pode ajudar, desde que ela seja orientada para não reproduzir determinados padrões, enfim, que são padrões ainda eurocêntricos, e a gente detectou, por exemplo, que a tecnologia ela não é racista por si, ela não é, o aparato técnico da tecnologia ele não pode ser racista, mas ele pode ser alimentado por padrões eurocêntricos que são racistas e depois direcionados para continuar a punição, a perseguição racial, né, a pessoas racialmente marcadas. Nós perdemos, obviamente, o nosso relatório. Eu seria relatora, fui destituída, a comissão tinha a maioria da direita, né? Eu fui destituída do papel de relatoria, nós fizemos um relatório alternativo, que mobilizou também, além de professores, pesquisadores do campo das tecnologias, que estão produzindo muito recentemente, né, defensores dos direitos humanos ligados ao combate ao racismo. Fizemos um relatório que, de longe, ele é muito mais robusto, muito mais qualificado, tem muito mais densidade do que o relatório apresentado pelo relator original na matéria, um deputado de extrema-direita, e perdemos o debate. Então, esse é um pouco o panorama da dificuldade de ser de esquerda no parlamento e na matéria específica da relação entre direitos humanos e tecnologia. Não sei se eu respondi, mas acho que esse exemplo ilustra, assim, bem diretamente, flagrantemente, o que é a realidade do parlamento. Respondeu super bem, como sempre. Então, a gente agradece muito a sua participação, deputada. Ter a sua presença aqui é fundamental também para trazer para a realidade as demandas, como está funcionando também isso no parlamento. Então, vou passar para a Raíssa aqui. Sim, queria reforçar o agradecimento da Leide. É realmente maravilhoso ter uma fala como a da deputada. Espero que vocês tenham gostado da fala. Lembrando que você pode conferir os outros recortes do evento direto no nosso perfil aqui na plataforma. Até a próxima e obrigada!